E muito bem-vindas a vocês aqui hoje, nesta quarta-feira. E hoje eu quero falar com vocês sobre os três pilares para se viver de sobrancelhas, né? Eu quero conversar com vocês sobre esses três pilares para se viver de sobrancelhas. Então é o seguinte, já deixa eu ver aqui o meu passo a passo que eu coloquei para seguir o meu roteirinho maroto, né? Bom, então, eu sou o Ivan Porto e eu ensino profissionais de sobrancelhas saírem do zero até a sua agenda lotada para ter independência financeira. E eu decidi falar sobre esse assunto porque depois do evento, no caso, durante o evento que foi da semana passada, né, do Método Sal, eu conversei com muitas meninas, assim, eu conversei com dezenas de meninas. E eu tive a oportunidade de perceber algumas coisas que são extremamente importantes para passar para vocês, né? E esse conteúdo de hoje, ele é para quem quer tornar o ano de 2023 o melhor ano da sua vida. O que você não conseguiu fazer em todos os outros anos, esse tipo de conteúdo é o que acerta a sua mente para você conseguir ir em direção ao que você precisa fazer, né? E não é um conteúdo, daquele conteúdo de amorzinho, com carinho, não é esse conteúdo hoje. Hoje é um conteúdo de direcionamento, um conteúdo de acertar a cabeça, um conteúdo de explicar para você realmente entender o que você precisa ter em mente para você conseguir fazer, para você conseguir lotar a sua agenda, né? Então, como que você vai fazer das suas sobrancelhas, fazer dessa profissão de sobrancelhas uma coisa lucrativa? Antes de mais nada, bem-vindas a todas vocês aqui, bem-vindas primeiramente eu coloquei aqui separado, deixa eu para seguir o roteiro aqui, gente. Bem-vindas às novatas. Bem-vindas às novatas. Quem são as novatas? As novatas são as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Ou também pode ser aquelas pessoas que assistiram no máximo 2 aulas, né? E independente de quais aulas, 2 aulas, aí vocês são as novatas. E bem-vindas às veteranas. As veteranas de 3 para frente. Quem assistiu de 3 para frente já é veterana, né? Então, o que eu quero falar aqui com vocês? Eu quero, realmente, antes de mais nada, dizer o seguinte. O que é uma profissão, né? Como que é? Aí, ó, Suzy aí, veterana. Aqui a interação é mais rápida, né, gente? No caso, quando eu faço uma aula ao vivo e vejo pelo YouTube, a interação é mais demorada. Essa parte aqui do Instagram é melhor, porque eu falo, você já vê ali, tipo, tem um delay, que é esse tempo entre o momento que eu falo que vocês entendem e me respondem, é um momento mais curto. Isso daí é muito mais positivo, porque eu consigo interagir mais rapidamente aí com vocês. A Van chegando aí também. Então, vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, vocês vão chegar, vão colocar suas perguntas. A Van tá chegando agora, então ela é novata. É isso daí que ela tá falando, agora que eu entendi. O problema é a duração. Boa tarde. Não, sabe que... Não digo só a duração, né, Suzy, com relação a essa interação, mas... A minha principal, assim, dificuldade é ter um jeito, sem burlar o sistema, de dividir a tela. Porque quando eu faço uma apresentação, alguma coisa assim, é bacana poder mostrar para vocês, né? E quando é pelo YouTube, eu consigo fazer isso. Mas por aqui pelo Instagram, fica mais eu falando mesmo. E no máximo que eu consigo fazer é escrever na lousa, né? Mas tudo bem, a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão. A gente não pode deixar que essas coisas evitem, né,
de a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, de a gente alcançar o que a gente precisa fazer. E aí é o seguinte, ó, vamos lá, eu vou contar com vocês para ir conversando. Por quê? Porque esse assunto é uma live mais simples de se entender, sinceramente, né? Não é um negócio muito complexo, não. Os 3 pilares são 3 coisas que você, geralmente, quando presta atenção nessas coisas, você consegue vender o seu serviço do jeito que ele tá. Você não precisa ficar preocupada. Bom, vamos logo pro primeiro. Bom, antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é uma profissão, que às vezes isso não tá claro para você, né? Você muitas vezes considera que você é uma profissional e se julga profissional. Só que, gente, vamos pensar o seguinte: o que é uma profissão? Uma profissão, aí você vai falar assim, de uma maneira mais abrangente, tem várias profissões. Mas o que todas elas fazem? As profissões, elas te sustentam, né? Então, independente se a pessoa tem essa ou aquela profissão, qual que é o objetivo? E a mesma coisa com sobrancelha. Então, se você é profissional de sobrancelha, design de sobrancelha, micropigmentadora, que eu falo no caso para quem é relacionado a essa área, o que acontece? Esse serviço que você presta precisa te sustentar, precisa te manter. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que conseguir chegar lá no final do mês ali, ou no mês que você faz compra, ir lá no mercado e não ficar se matando ali para calcular cada coisa que você vai pôr no seu carrinho. Você tá com vontade de alguma coisa, você vai lá ver o melhor custo-benefício. Não tô falando pra você esbanjar, mas para você poder ir lá e pegar qualquer coisa sem precisar ficar fazendo continha. Para você conseguir comprar o seu carro, comprar a sua casa, comprar uma moto, se assim você quiser. Se você quiser colocar o seu filho ou sua filha numa escola particular. Isso é uma profissão. E o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, quando fala sobre uma profissão, eu até separei o primeiro ponto aqui, que é o mais importante, porque muitas vezes o que te impede é você. É você. São as crenças, é o que você acredita. Crença, eu vou até colocar aqui. É o que você acredita. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, nos 2 casos você tem razão. Você tem razão. Olha que coisa doida, né? Então, quando eu falo para você que para você levar o trabalho com sobrancelhas como uma profissão, você tem realmente que acreditar que isso que é possível. Inclusive, na primeira aula que eu falei com as meninas, tem as quatro maiores crenças assim que atrapalham demais. Que é as crenças que você tem com relação ao seu estúdio, as crenças com relação a você, as crenças com relação às suas vendas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar falando as crenças que vocês têm com relação ao seu estúdio. Normalmente, quando você acredita que o lugar que você tá não é bom o suficiente, você acredita que por causa desse lugar que você tá, a cliente não vai gostar, você tem 1001 coisas que você pensa sobre esse lugar, sobre o lugar que você tá fazendo o atendimento. E aí, por causa disso, você realmente não vai ter condição de viver de sobrancelha. Você não vai conseguir fazer disso uma profissão. Você vai viver uma vida medíocre. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai ficar
presa dentro da sua própria cabeça, acreditando que o estúdio que é o que vai te impedir, né? Por quê? Porque você não tem um estúdio glamuroso. Só que você já parou para pensar, você já perguntou para alguma colega de trabalho que talvez eu tô falando isso porque eu tenho certeza, ela que tem o estúdio completo, montado, arrumadinho, também tá sem cliente? Então, é muito provável que não seja o seu estúdio, certo? Vamos imaginar que se tem gente que tem um estúdio pequeno, tem gente que tem estúdio grande, tem gente que não tem estúdio, e todas essas pessoas estão sem clientes. Se todo mundo está na mesma situação, o problema não é o estúdio. Tem gente com estúdio alugado, então o problema não é o estúdio. Você fala, mas Ivan, o meu caso é diferente por causa da minha cidade. É o que você acredita, é o que eu falei no começo. O que você acredita que é o que vai te ajudar, ou o que você acredita que é o que vai te atrapalhar, você tem razão. Então, tenha muito cuidado se você acredita que o seu estúdio C, por exemplo, na sua casa, ou ele está no começo, isso daí vai te prejudicar. Isso vai fazer, por exemplo, você não poder cobrar o seu preço ou as suas coisas. Cuidado. A outra coisa que é muito importante é com relação a você. Quando você acredita que você não é suficiente, você trata você mesma com muito rigor. Você é extremamente severa com você mesma. Cuidado com isso. Por quê? Porque e se fosse a sua filha, a sua mãe, a sua amiga, até uma desconhecida, você às vezes perdoa, fala, não, tá tudo bem, vamos tentar, vamos fazer e tal. E quando é com você, você é extremamente rígida, você é extremamente severa. Então, cuidado com esse perfeccionismo, com essa autocobrança que você tem, porque isso definitivamente só vai te puxar para trás, só vai te atrapalhar, só vai atrasar o seu processo. Se aceita o que você é e o que você precisa fazer e segue, né? Dá esse voto de confiança para você mesma e não fica comparando o seu trabalho, principalmente, com o de outras pessoas, né? Quando me falam, Ivan, meu trabalho tá muito ruim, dá uma olhada. Gente, quem tem que gostar do seu trabalho é a sua cliente. Foi a cliente que reclamou? Se foi a cliente que reclamou, aí eu te ajudo a resolver. Agora, se você tá comparando com o da professora, com o da coleguinha de trabalho, com uma outra pessoa, ou se é uma pessoa aleatória da internet que tá dando pitaco no seu trabalho que não é sua cliente, aí não, né? Aí não tem o menor sentido de você querer que essa pessoa ajude você, faça alguma coisa por você, assim. Quando a gente fala de alinhar suas crenças, o seu estúdio, como ele tá tudo certo. A parte que é de você também tá tudo certo. E normalmente, as vendas, tem um outro passo, são quatro pontos importantes. Menina, me deu um branco aqui. É bom que é ao vivo, né? E aí acontece um negócio desse, eu tô aqui desesperado procurando a apresentação que eu tinha feito e não tô encontrando. Me ajuda aí, gente. Qual que é as alunas sabem. As alunas, eu falei com elas sobre isso ontem e olha, eu já esqueci. Coloquem aí pra mim. O primeiro é sobre o estúdio, depois sobre você, depois sobre... Coloquem aí pra mim, as alunas. Enquanto isso eu vou procurar aqui. Eu vou ter que procurar, fazer o quê? Eu organizo as pastas. As redes sociais. A Vanessa colocou pra mim. Obrigado, Vanessa. Vendas é o próximo, isso. Então, tem o estúdio, você, aí as redes sociais e o último que são as vendas. Então, quando você tem essa crença de que as suas redes sociais, que você tem que ser perfeita nas redes sociais, de que
você precisa postar todo dia, de que você precisa ficar criando inúmeros materiais aí sem nenhum sentido. Às vezes você fica só copiando vídeo que você viu aleatório porque deu muita visualização. Se não tem uma estratégia por trás das suas redes sociais, isso talvez possa te atrapalhar um pouco. Mas acredite, você não precisa aparecer nas redes sociais. Quando a gente está falando de crença, não é qualquer crença, é crença limitante. Vou até colocar o nome aqui, ó. Limitante. Crença limitante, ela limita você. É o que você acredita que por causa daquilo você não consegue fazer as coisas. Então, quando você acredita que as redes sociais te impedem, eu não sei nada de rede social, eu não sei, não gosto. Aí você tem que parar para analisar o seguinte: as suas clientes, elas estão nas redes sociais? Se elas estão, você precisa estar lá. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma profissão, uma coisa que te sustenta, te mantém. Vai ter coisas que você vai gostar mais, vai ter coisas que você vai gostar menos. Mas todas essas coisas precisam ser feitas, né? Você precisa fazer, você precisa de um mínimo para conseguir resultado. E aí, o último ponto é com relação às vendas. Você fala: Ivan, mas eu não sei vender. Ivan, mas eu não sei um processo de venda. Você encontrou o perfil certo. Por quê? Aí realmente eu acredito, isso daí, você precisa acreditar que você pode fazer e vai ter gente que vai querer comprar o serviço que você tem agora, mesmo sendo na sua casa e mesmo que você não é uma pessoa tão frequente ou não apareça nas redes sociais. Isso vai depender realmente desse processo de venda. A parte da venda é uma coisa que você não considera. Eu que estou colocando aqui porque esse sim é um ponto extremamente importante. Você precisa ter uma crença de que vender é uma coisa boa, vender é uma coisa fácil. Se você tem uma crença limitante, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu não quero vender, eu não vou vender, explica pra mim como que você vai se sustentar, se manter, crescer profissionalmente, ter o seu dinheiro, se você não vai vender o seu serviço. Porque a cliente vai ter que... É um processo de venda. Você vai entregar o serviço, a pessoa vai te pagar. O processo de venda, ele vai existir. E ele precisa existir. Tem muita coisa que as pessoas falam assim: Ivan, seu estúdio pode ser na sua casa. Você pode não acreditar no seu trabalho, ainda dá para lotar agenda. Você pode não manjar de rede social e nem querer aparecer, dá para lotar agenda. Agora, se você não quiser fazer uma oferta para cliente, aí tem um problema. Falar com a cliente é extremamente importante. Por mais vergonha que você tenha de aparecer, não tem nada de errado. Agora, não querer falar com a cliente, aí isso pode se tornar um problema muito sério, né? Então essa primeira parte é de crença limitante dos 4 pontos que eu acho que são os essenciais. Qual que é o outro? O outro é o preço. Vocês repararam que o preço do trabalho que vocês cobram normalmente é o mais baixo, é o mais barato? E por que você cobra esse preço baixo, barato desse jeito? Porque você não sabe cobrar. Você não sabe formar o preço. E quando você vai comparar com as outras meninas da cidade, todas elas vão ter mais ou menos a mesma faixa de preço. E aí você não sabe, se você cobra o valor do design, um valor bom, você não vai cobrar o valor da rena, o valor certo. Por quê? Porque quando você cobra um determinado valor para o design, o valor da rena precisa ser o dobro. Só que antes de falar dessa parte, eu ainda tenho que falar de que tem gente que você nem cobra. É assim, quando você vai fazer da sua família, quando você vai fazer de pessoas próximas, eu acho que você pode dar uma força para a pessoa ali. Eu não tenho nada contra se é sua irmã, sua mãe, você cobrar metade do valor ou nem cobrar. Eu realmente não vejo... as pessoas da sua casa, eu não acho, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, você não deve cobrar. Quem? Sua mãe, suas irmãs,
essas pessoas da sua casa, as pessoas bem próximas, filha, mãe e irmã, é isso. Agora, as suas tias, as suas primas, a cunhada você que vê. Se você achar ela uma boa pessoa, não cobra. Se ela for uma miserável, aí você cobra. E não cobra barato, não. E aí é assim, as outras pessoas da sua família, a tia, a prima, as pessoas próximas ali, alguma de consideração, você pode falar para ela, olha, o valor normalmente é R$30, mas para você eu posso cobrar um valor menor. Mas cobra alguma coisa. Porque a mãe, a irmã e a filha, elas ficam sendo 100% modelo. E é só essas pessoas que vão ser isentas. Nenhuma outra pessoa. Quando são as pessoas... E suas amigas? Gente, você vai encarar esse trabalho como uma profissão ou não? Porque se você vai encarar como uma profissão, é o seguinte, ó, vem aqui bem pertinho, vem aqui. Para você encarar isso como uma profissão, você não pode distribuir o seu serviço de graça para suas amigas. Por quê? Você vai deixar essas pessoas mal acostumadas. E depois, quando você quiser cobrar, você não vai conseguir, não vai dar certo. Você não vai poder cobrar, ela não vai aceitar. Por quê? Por que você não cobrava antes? Você ficou 2, 3 vezes que você não cobra, ela não vai querer. Ela paga em outro lugar, mas ela não vai querer pagar com você. Por quê? Porque no começo você já não cobrou. Então, quando você vai dar o primeiro atendimento, só o primeiro atendimento, você vai falar para a pessoa assim, olha, esse é um serviço de design de sobrancelha de R$25, só que neste atendimento você não vai pagar, porque eu quero que você conheça, eu quero que você sinta, eu quero que você veja como é. Mas com relação ao preço, você sempre tem que falar quanto é. Quando for dar o serviço de graça, você fala quanto é e fala que é só no primeiro atendimento. No próximo já é pago. Por quê? O objetivo é a pessoa gostar, fazer e aí seguir para frente. Tá entendendo? Deixa eu dar uma olhadinha nesses comentários aqui, ó. A Vanessa, a única que não paga é a mãe, o resto dinheiro na mão. Tá tudo certo, é isso. Não tem... Aí é o seguinte, ó. Fiz procedimento na minha prima, não cobrei nada e ela ainda falou que demorou demais e que não queria mais ser modelo. Por quê? É o que eu tô falando. Quando a regra não é clara, a pessoa não vê valor, né? A pessoa não vê valor. Emanuele, chato isso. Então, mas vocês concordam que você vai ter que lidar com isso? Então não é melhor a gente conversar agora, nessa live, que você vai aprender a fazer isso. Você já sabe o que você vai ter que fazer? Então já se posiciona. Já vai lá e prepara uma mensagem. Para quando cada pessoa dessa daí for fazer as coisas que precisa fazer, vocês já vão, vamos dizer assim, saber lidar com essa pessoa. Para você responder. Com relação ao preço, gente, quando você tá dando para essa pessoa de graça, você tá tirando da sua casa. Você tá tirando da sua filha, você tá tirando do seu marido, você tá tirando de você. Você não vai poder fazer aquela compra que você quer no mercado por causa dessa palhaçada que você tá fazendo. Então você não pode reclamar depois. Por quê? Porque você vai plantar o que você colheu. Ah, mas Ivan, é difícil. Ué, se você tá dando de graça e fazendo desse jeito, como, pelo amor de Deus, essa cliente vai querer te pagar? Agora, se você fala para ela, olha, funciona assim. O primeiro atendimento é tanto, no primeiro atendimento, o serviço de sobrancelha, ele custa R$25. Nesse primeiro atendimento, você não vai pagar porque eu quero que você conheça o serviço, conheça o estúdio, conheça o meu atendimento, para ver se você gosta. Nos próximos, já fica o valor normal. A não ser que essa pessoa te indique alguém. Se ela indicar alguém que vai até você que nunca foi, aí você pode sim dar mais uma sobrancelha para ela. Enquanto ela mandar a gente para lá que nunca foi, manda a gente para ela.
Mas não faça isso com a cliente que sempre faz de graça, porque ela só vai indicar a pessoa que também vai querer de graça. Então, com relação ao preço, deixa eu ver se tem mais comentários que vocês colocaram aqui, ó. Boa tarde para quem chegou, gente, agora também. Ó, sou iniciante em extensão de cílios. Convidei 2 primas para fazer o procedimento como modelo. Elas falaram que eu demorei demais e que se eu deixasse para fazer isso com ela, ela não queria ser mais minha modelo. Não convida. E outra coisa, você não convida a pessoa para ser modelo. Gente, não convida pra... Sabe o que a pessoa entende quando você fala vem ser modelo? A pessoa entende, tô te dando de graça. Ela não entende nem nada dessas outras coisas, ó. Ivan, quero modelos para design, mas não quero expor isso no meu Instagram. E não faz mesmo. Gente, pelo amor de Deus, não pede modelo publicamente. Se você fizer isso, ó, lá no estúdio, teve uma vez que a gente, toda vez que tinha procedimentos novos, aconteceu com micro, com extensão de cílios, com spa de sobrancelha, tudo que era alguma coisa a mais, a gente pedia modelo. E aí a gente começou pedir publicamente. Sabe o que aconteceu? As meninas que estavam na fila de espera para fazer micro e os outros serviços começaram a sumir. Sabe por quê? Porque elas perceberam que quando fosse abrir vaga publicamente para ser modelo, era só elas se candidatarem. Se elas fossem rápidas, elas conseguiam uma vaga dessa. Então, eu percebi hoje em dia que passou a existir um novo tipo de cliente, que é a cliente pidona, a cliente, ela só vai de graça, ela vai querer tudo de graça, e pasme, ela vai conseguir tudo de graça todos os meses. Sabe por quê? Por causa da sua insegurança. Porque você vai querer uma pessoa só para ser sua modelo. Porque você não está confiando nem em você e nem no trabalho que você já está desenvolvendo. Você não acredita que esse trabalho mereça ser pago, mereça ter um dinheiro que a pessoa vai te dar. Isso é uma questão é uma crença que você não merece. É uma crença de merecimento. E se você não acredita que você merece, aí você fica com medo de cobrar, você não quer cobrar. E aí a cliente, que é essas danadinhas, já sabem disso, elas abusam da sua boa vontade, então ela vai lá e fala, eu só quero se for modelo. E é o seguinte, ela não vai querer dar nada, R$0. Ela não vai querer dar sinal, ela não vai querer dar um valor, ela vai ser folgada, ela vai atrasar, ela vai faltar. Essa pessoa só vai te dar dor de cabeça. Se ela trouxer alguém, ela vai trazer alguém e ela já vai falar pra pessoa, ó, não fala nada, fala que você não vai pagar, que você só quer ser modelo, não sei o que, e fica só levando desse jeito que vai dar tudo certo. Ela só vai trazer pessoas do mesmo jeito que ela. Por quê? Porque ela vai ter essa relação com pessoas que são do mesmo jeito que ela. Por isso que a indicação que funciona é da cliente pagante. Aquela cliente que paga todo mês. Quando ela dá uma indicação, ela indica porque ela gosta do seu serviço. E ela vai se sentir privilegiada quando você dá um design de sobrancelha para ela gratuito. Por quê? Por que você deu gratuito para ela, sendo que ela já é uma cliente frequente? Porque ela trouxe uma cliente. Uma cliente que nunca tinha vindo, não conhecia o seu trabalho. Essa cliente que ela trouxe tem uma alta probabilidade de se tornar uma cliente frequente sua nova. Então isso daí merece sim um crédito, ela tem sim que receber. Porque se ela fizer isso mais vezes, ela acaba meio que se tornando uma fã sua e é como se ela fosse uma vendedora sua. E ela recebe pouquíssimo para isso, porque sinceramente, você vai pagar ela com um serviço de design de sobrancelha. Não tô falando para dar rena não, hein? Gente, quando eu falo design de sobrancelha, eu falo design de sobrancelha. Eu não falo que você vai dar a rena. Não dê a rena, porque a rena é cara e você gasta material. Material que foi caro para você comprar. Você tem que comprar 2, 3, 4 renas para fazer a sobrancelha. Você não pode estar dando rena de graça. O design, você tem um custo bem baixo. Você vai ter um custo de em torno de R$5 aí para fazer o design na pinça, na linha. E aí, se você der esse serviço, é só a meia hora que você gasta para fazer que você vai gastar, né? No máximo, se a cliente tomar um café ou uma água, aí beleza.
Só que você ainda vai aproveitar todo o material que você vai ter com essa pessoa, né? Então é o seguinte, com relação ao preço, você realmente tem que ter cuidado com o que você acredita, com as suas crenças limitantes, porque o seu serviço merece ser cobrado. E sabe que foi uma coisa que eu descobri, que foi um negócio bem bombástico? Eu descobri que tem cliente que quer pagar o mesmo tanto que é o estúdio aí mais caro da sua cidade. Vamos supor que esse estúdio cobre 30, 40, 50 reais só no design, não com renda, só no design. Eu vou repetir porque parece que às vezes vocês não entendem. Só o design, tem estúdio que cobra 20 ou 30, 40 ou 50 reais. Só o design de sobrancelha. Você cobrar o mesmo valor na sua casa, vai ter cliente que vai querer ir lá fazer. Tá entendendo? Então, quando eu falo isso, você pode ter a crença, você pode acreditar que não vai funcionar ou não vai dar certo. Mas eu tô falando pra você que sim, vai dar certo. E se você seguir todas as dicas que eu dou aqui no perfil, olha todas as coisas e faz as suas anotações, você vai conseguir parar de ficar com essas crenças limitantes e saber que é possível. Porque tem um monte de coisa bacana de material que eu disponibilizo para vocês aí. E aí tudo bem. Depois que a gente falou do preço, né? E eu vou além. O preço, ele tá embutido dentro do ponto que eu acho que é o segundo ponto, que é o mais essencial. O primeiro ponto são as suas crenças limitantes. Vou até anotar aqui para mim ter o registro. O segundo ponto que eu falei do preço, só que aí é relacionado a uma oferta clara. Oferta clara. Você tem que fazer uma oferta clara para sua cliente. A cliente tem que entender o que você está oferecendo, o que inclui, quanto é, se tem garantia, se não tem, se tem bônus, brinde, ela tem que entender. Então essa parte do preço tá ligada diretamente a uma oferta clara. Você tem que fazer uma oferta para sua cliente. Então, a partir do momento que você, primeiro, entendeu que as suas crenças limitantes podem te barrar, podem atrapalhar. Depois, e as crenças limitantes dentro do seu estúdio, de você, das redes sociais, das suas vendas. Depois você faz uma oferta clara, que aí é com relação ao preço, que é com relação a merecimento. Preço também tem a ver com o merecimento do valor que você vai receber. Afinal de contas, a gente está falando de 3 pilares para você viver de sobrancelha, para você ter isso daí como a sua fonte de renda, para você poder ir no mercado, criar seus filhos, fazer tudo suas coisas aí. Comprar sua casa, seu carro, tudo mais, né? Então você tem que ganhar. Também tem essa parte de merecimento. E qual que é a última parte aí? A última parte, ela tem muito a ver com o que você eu acho que, olha, aqui eu tinha feito uma anotação de o que faz a manada. É assim, gente. A galera de sobrancelha, o povo todo faz de um jeito. Você tem que fazer de um jeito diferente do que esse pessoal tá fazendo. Porque, sinceramente, se você seguir a manada, você vai ter os resultados que eu chamo de manada assim, só para vocês entenderem que é tipo, sabe o estouro da boiada? Quando tem o estouro da boiada, todo mundo vai junto. E eu vejo que uma pessoa de sobrancelha posta uma coisa, ou explica um negócio, faz uma coisa, a galera de sobrancelha, de perfil de sobrancelha copia e faz tudo igual. Gente, não é isso que vai fazer você se diferenciar das pessoas. Talvez essa é a palavra, né? É o seu diferencial. O seu diferencial precisa ser o foco
o foco na cliente. O seu perfil, ele não é seu perfil mais. Você quer um perfil para você? Você faz um perfil pessoal para você interagir com as colegas, para você fazer as coisas que você quer fazer. Agora, esse perfil que você tem, esse perfil de sobrancelha, ele não é para seguir a manada, ele é para você dar uma atenção focando na sua cliente. E aí você vai focar na sua cliente e vai mostrar para ela o que é a realidade sobre você, sobre seu estúdio, sobre o seu estúdio, sobre seu procedimento, sobre seu procedimento e sobre o que as clientes falam de você. Quando você faz essas coisas, quando você para de seguir a manada e começa a fazer um passo a passo direcionado para ensinar a cliente e instruir essa cliente e trazer essa cliente, fazer ela se transformar em uma cliente efetivamente, ela primeiro começa sendo uma seguidora, talvez, mas depois ela vai passar para uma cliente e depois você vai preparou o seu perfil, faz a oferta. Então, para de fazer o que todo mundo está fazendo. E isso daí é o terceiro ponto. Esse efeito manada não vai funcionar. Começa a fazer, focar na sua cliente e preparar o seu perfil para falar com a sua cliente. E de verdade, dá uma atenção para ela. Se ela mandar um direct, dá uma atenção, se preocupa. Vai lá, responde ela com carinho. Quem da sua família, de repente, se responde com mais carinho, com jeitinho? É a sua mãe? É a sua filha? Que normalmente é uma dessas duas mulheres. Responde como se fosse ela. Se fosse a sua mãe perguntando aquilo, mas é uma pergunta besta, mas ela não é profissional, ela não sabe disso, ela só quer saber. Sabe o que acontece? Eu tô falando isso porque... me perguntaram, falaram assim, mas Ivan, eu não consigo lotar agenda. E aí eu fiquei pensando nessa dúvida, que é uma dúvida recorrente, né? A pergunta tá errada. A pergunta tá errada, né? A pessoa que perguntou não tá sendo específico. Não sabe, mas eu não sei lotar agenda. Tá, mas qual parte? Porque tem uma série de partes. É igual uma pessoa chega pra você e pergunta assim, eu não sei fazer um design de sobrancelha. Mas peraí, qual parte que você não sabe? Se você já está estudando isso, já está vendendo teoricamente, como que você vai fazer? E ontem eu dei um pulinho na casa da minha mãe, que fazia uns dias que eu não a via, e eu expliquei para ela, e nossa, a explicação foi muito bacana. Eu falei, mãe, imagina que a gente vai precisar, eu falei, eu vou dar 3 exemplos diferentes, porque eu quero ver vocês não entenderem agora. Primeiro eu vou dar o exemplo com relação à sobrancelha. Lotar agenda é igual fazer a sobrancelha. Fazer o design de sobrancelha, não tem um começo, um meio e um fim? Lotar agenda tem um começo, um meio e um fim. Mas Ivan, é mais difícil. Mas tem gente que acha difícil fazer a sobrancelha. E outra coisa, não acaba depois que terminou o fim ali da sobrancelha, porque você não vai ter que repetir o processo no mês que vem? Lotar agenda é o mesmo esquema. Vai ter um começo, um meio e um fim, e depois você vai repetir o processo. Você fez aquele processo que deu certo e trouxe uma cliente, você vai converter essa cliente, né? Ela vai se tornar cliente, e aí depois você vai repetir o processo. E aí você vai analisar onde que pode estar dando problema. Igual na sobrancelha. Por exemplo, pode dar problema no começo, pode dar problema no fim, pode dar problema na parte de baixo, na parte de cima, pode dar problema por ser masculino ou feminino, pode dar problema na marcação. E aí você vai resolver. Você concorda que são dúvidas específicas, dúvidas pontuais? Lotar agenda é igual. Tem um começo, um meio e um fim. E é exatamente esse o passo a passo que eu ensino aqui no perfil para vocês, né? E
E aí o outro exemplo, que esse exemplo é para você. Agora eu dei o exemplo pra minha mãe. Minha mãe gosta muito de fazer bolo. Falei, mãe, para lotar a agenda é igual fazer bolo. Não tem um começo, meio, final da receita? Tem aquele preparo, e aí agora eu já tô comparando com o método que eu explico, né? Tem um preparo, você vai separar os ingredientes ali, né? Vai separar tudo bonitinho, ver tudo, se você tem tudo, tá? Tudo que você precisa. Depois você vai organizar e começar a executar, né? E depois você coloca para assar, espera um determinado período para você pegar o bolo, que é o resultado. Lotar agenda, você tem um período que você se prepara, organiza o que tem que organizar, não são tantas coisas assim. Depois que você se organizou, você executa, você vai para o campo de batalha, você põe o seu anúncio no ar, você atrai as clientes do jeito certo. E depois que a cliente vem falar com você, você converte essa pessoa em cliente para poder fazer o serviço na cara dela quando ela chegar lá pessoalmente no seu estúdio. E você vai fazer um processo de fidelizar, inclusive, essa pessoa lá. E pronto, é isso, né? E é igual, sabe o que acontece? Muitas de vocês ficam pensando que o processo de lotar agenda é uma coisa que você precisa saber de ponta a ponta, porque senão você não consegue fazer. E agora para pensar o seguinte, se você é uma aluna de sobrancelha, você não vai saber todo o processo, só que é um processo de 30 minutos, então talvez você hoje em dia já saiba. Agora deixa eu fazer uma outra comparação. O método SAL, que é a base do que eu explico no Instagram, é o método SAL. E é claro que dentro do treinamento é mais estruturado e tá ficando mais estruturado. Mas, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa saber um começo, meio e um fim. E você precisa executar o que precisa executar. E depois você vai repetir esse processo. E aí, aonde você identificar que tem pontos de melhoria, aí você vai melhorando. Então você vai, executa, depois você melhora o processo, né? Entrega lá para cliente do jeito que tá, do jeito que é na sua casa, o seu estúdio, do jeito que ele é, o procedimento que você sabe. Muitas vezes você... Aí, no meio desse processo, você muitas vezes trava justamente por causa daquelas crenças. A pessoa falou que não ficou bom, aí você, meu Deus, coloca isso na cabeça, trava você, fica travado, ó, não vai para lugar nenhum. E aí é um problema. Então, realmente, o método SAL é como se fosse um GPS. Imagina, que eu não terminei de falar, né? Imagina que você... eu moro em São Paulo. Se eu quiser ir de São Paulo até a Bahia, vai dar mais de 1.000 quilômetros. Imagina que você, aí, exatamente de onde você tá, da sua casa, precisa ir para um lugar que você vai de carro. Que esse lugar é 1.000 quilômetros de distância daí. É muito longe. 1.000 quilômetros vai dar um dia ou dois de carro. Porque a pessoa precisa parar para dormir, né? Mas vai ser um trajeto que você, nenhum motorista, decorou o trajeto. Qual motorista que decorou? Mesmo que você sabe dirigir, o trajeto, você não decorou o trajeto para você sair daí e andar 1.000 quilômetros para algum lugar. Mas você consegue chegar, por quê? Porque no meio do trajeto tem placa. Aí você fala, Ivan, mas se eu olhar, eu sei. Tá, vamos supor que você vai sair daí e ir para algum outro lugar e vai estar de noite e tá chovendo e tá de noite chovendo. Você concorda que para você chegar, você precisa ter cautela, dirigir devagar. Você só precisa conhecer os próximos metros para frente para conseguir fazer aquilo dar certo, né? E com sobrancelha não é diferente. Para você fazer o seu design de sobrancelha, você só precisa melhorar os passos. Você só precisa saber ali o passo a passo que você tem que fazer. Você precisa saber o que a cliente quer, entregar para ela, oferecer o que ela quer e entregar o que ela precisa, certo? E aí depois que você fez isso, ela ficou feliz, você ficou feliz, você é remunerada por isso.
cobra um valor justo, um valor que pode ser cobrado, tem que ser cobrado, um valor que ela vai pagar ali e ela vai ficar feliz por pagar esse valor. E aí você vai repetir esse processo. Gente, simples assim, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? O que vocês acham? Pode colocar os comentários de vocês, porque, olha, o que eu queria falar com vocês era isso. Era realmente isso, porque eu realmente achei muito importante dar esse esclarecimento e falar aqui para vocês sobre isso, né? E eu vou até anotar aqui enquanto vocês não colocam nenhum comentário. Lotar Agenda tem um começo, meio e fim. Exemplo do design. Exemplo do bolo da minha mãe. Exemplo do GPS. Esse exemplo do GPS só vai conectar com quem dirige. Vou dar outro exemplo. É a criação dos seus filhos. A criação dos seus filhos é uma coisa que não é nem um pouco fácil. Deixa eu falar de novo. A criação dos seus filhos, ela não é uma coisa que você tira de letra, é super fácil. É uma coisa, normalmente, que você vai aprendendo tentativa e erro. Você vai caminhando e vai aprendendo, certo? E tem um jeito, tem alguns especialistas, por exemplo, a Super Nani, tem uns psicólogos que falam, às vezes, no próprio Instagram ou em outros lugares lá e tal, que essas pessoas explicam pra você como que é que tem que ser a criação dos filhos, com relação a cada coisa, o que pode acarretar, o que é o lado positivo, negativo. Então tem um passo a passo para criar o filho. Só que a gente que não é especialista nisso, não sabe o passo a passo. E outra coisa, às vezes você tem filhos com idades diferentes e cada um tem um processo diferente. Só que é o seguinte, você precisa saber que existe um passo a passo e tem que seguir um pouquinho de cada vez. Mas tem um começo, um meio e um fim, né? Tem um começo, meio e um fim. Por mais que é uma jornada mais demorada, mas tem um começo, meio e fim. Então, o exemplo do filho, não sei, não gostei tanto assim do exemplo do filho, né? Mas é mais para que realmente precisa ficar claro que esses 3 pilares, recapitulando aqui, só para poder fazer o encerramento, não teve comentário, então os 3 pilares. Basicamente, você precisa de verdade ter cuidado com as suas crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são as coisas que você acredita que você não consegue fazer. Ou que você não faz por algum motivo. Se você acredita que o seu estúdio não vai dar resultado porque ele é na sua casa, isso acaba se tornando verdade. Então, cuidado. Se você acredita que você não é suficiente, o trabalho que você faz não tá bom, se as clientes não vão querer, então isso pode acabar se tornando verdade. E não vem com mais Ivan, alguém falou, se não foi a cliente, eu não acredito. As redes sociais, você não precisa aparecer, não tem problema de você não aparecer, e não tem problema de você não postar todo dia, né? Principalmente quando você está no começo, certo? E mesmo assim você vai conseguir lotar a agenda. Agora, cuidado com essa crença de a rede social vai te atrapalhar, ela vai te ajudar. E com relação às vendas, não gosto de vender, não sei vender, não quero vender, como que você vai fazer das sobrancelhas uma profissão? E aí entrou no segundo ponto, que é a parte de ter uma oferta clara, com um preço que é o adequado, sempre coloca o preço mais alto que você puder ali, e a questão do merecimento. Você tem que entender que você merece receber pelo serviço. Porque você já fez curso, você já aprendeu. Ah, mas eu acabei de fazer o curso. Não importa, você merece. Você precisa fazer isso daí e precisa receber. Porque afinal de contas, isso vai ser o que vai te dar independência financeira e te sustentar. Fazer você comprar sua casa, seu carro, sustentar seus filhos, sua família, seu pai, sua mãe, todo mundo. E o terceiro ponto é o que você cuidado com o que a manada está fazendo, né? Você tem que ter o seu diferencial, tem que ser fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, fazer o foco no cliente.
que aí você vai fazer um perfil de sobrancelha, que esse perfil de sobrancelha aí, ele vai ter informações para ajudar a sua cliente decidir se ela vai querer comprar ou não, e vai ter informações sobre você, sobre o seu estúdio, sobre o seu procedimento e sobre o que as clientes falam de você. É esses 4 pontos aí que você precisa ter de informação, tanto nos destaques quanto no seu perfil como um todo. E saiba que lotar agenda tem um passo a passo para isso, que é o que eu ensino no perfil aqui. E aí você vai, do mesmo jeito que um design de sobrancelha com rena tem um começo, meio e fim, lotar agenda também tem um começo, meio e um fim. E depois que você fez aquilo com um cliente, você repete o processo, porque você vai fazer com o quanto de cliente você quiser fazer, até você alcançar a quantidade de cliente que você acha suficiente para você ter independência financeira. E aí você vai fazer isso com design rena, e é claro que você pode replicar, depois que você aprendeu o processo, você pode replicar isso para outras coisas, outros serviços que você faz aí, né? Mas, nesse momento, eu ensino no perfil para profissionais de sobrancelhas. Gente, ó, eu quero agradecer todas que ficaram até agora. Realmente foi uma aula que foi para fazer você realmente não ficar com essa crença, para você sacar que isso daí é uma coisa importante, que você consegue lotar a sua agenda independente de como tá a sua situação aí, né? Realmente eu quero agradecer todas que ficaram até agora aqui comigo e dizer para vocês, ó, até a próxima semana. Muito importante, na próxima semana vai ser quinta-feira, tá? Vamos fazer quinta-feira, por quê? Porque eu realmente vou precisar, aí a gente mantém esse horário por enquanto, às 13h13, na quinta-feira, porque eu vou precisar dar uma atenção maior para as meninas do treinamento. Eu quero fechar com elas um preparo para preparar tudo que elas precisam, para fazer todo o preparo nos próximos 15 dias, para a gente começar a botar para torar a parte da venda a partir do mês que vem, do mês de junho, mês dos namorados, fazer uma campanha bombástica do mês dos namorados, para ver, né, lançar desafio, enfim, fazer um negócio bem legal. Só que eu quero que todos estejam, tem que estar tudo preparado para começar a acontecer isso, né? E eu tenho certeza que tem algumas que já estão lá em ânsia, que já querem começar agora, mas realmente eu preciso formalizar toda a estrutura do método SAL ali bonitinho, de maneiras que ajude a elas a ter esse melhor resultado. Então, na semana que vem, eu vou dar uma atenção maior para as meninas do curso. E a nossa live vai acontecer, então, na quinta-feira. Vamos seguir quinta-feira, 13h13. Se tiver alguma alteração, eu falo na quinta-feira, 13h13. Mas, por enquanto, eu acredito que esse fique sendo aí o melhor dos horários. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula, viu?